Tal como já foi referido, o título não é feliz, mas efetivamente aborda a realidade a que ele se dirige. Aquilo que nós queremos é fazer o diagnóstico precoce da tuberculose, onde é verdadeiramente necessário fazer esse diagnóstico. E estes dois investigadores, Pedro Batista e Miguel Viveiros, aquilo que propuseram foi tentar fazer uma nova abordagem para uma velha questão, a velha questão da infecção por Mycobacterium tuberculosis. Estamos este ano a celebrar 130 anos da descoberta do Mycobacterium tuberculosis por Robert Koch, na sua comunicação na Sociedade Berlinense de Fisiologia, a 10 de abril. E, na realidade, passados 130 anos, os nossos clínicos têm à sua disposição para diagnosticar esta patologia o raio-x tórax e a prova de Mantoux. Pouco mais há de novas tecnologias disponíveis verdadeiramente eficazes. Tomografias axiais, nanotecnologias, PCRs, ácidos nucleicos. Poucas foram as tecnologias que até à data tiveram efetivamente um contributo significativo. E, na realidade, esta patologia, estima a Organização Mundial de Saúde, entre 1700 e 1945, terá sido a causa da morte de 1 bilhão de seres humanos. Não há nenhuma patologia que chegue a estes números. E se nos anos 60 se criou a idealística ideia de que a tuberculose estava curada, ou que poderia ser curada, e paradigma disto foi a comunicação em 1967 do cirurgião-general dos Estados Unidos, William Stewart, no Congresso norte-americano, que dizia: os problemas das doenças infecciosas estão resolvidos e a guerra contra a tuberculose está praticamente terminada porque nós temos os antibióticos. E foi esta comunicação que levou que nos anos 60, 70 e parte dos anos 80 levasse a alguma negligência no diagnóstico e no tratamento da tuberculose. E o resultado foi, em 1990, Nova Iorque tinha 13% de casos de tuberculose multiresistente, um grau um pouco mais elevado de resistência e de dificuldade para tratar estes doentes. Ou seja, a taxa de cura cada vez mais baixa, porque eles eram resistentes aos dois antibacilares de primeira linha, a isoniazida e a rifampicina. Foi aqui que se percebeu que a situação estava a virar e que era complicada. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde viu-se obrigada a dizer que a situação está cada vez pior, porque cada vez mais havia estirpes extensivamente resistentes, o tal XDR-TB do título. Ou seja, estirpes que, para além de serem resistentes à isoniazida e à rifampicina, são resistentes aos antibióticos de segunda linha. A sobrevida destes doentes não chega a mais de 20%. Portanto, a tuberculose, nestes casos, é quase incurável. E esta é a realidade que vivemos hoje em África. Países com baixos rendimentos, com um sistema de saúde deficiente e em vias de desenvolvimento, não conseguem lidar com esta situação, apesar de todos os avanços tecnológicos. E, infelizmente, em 2011 e 2012 saíram os primeiros registros de bacilos totalmente resistentes. Não há opção terapêutica. Para estes bacilos recuámos a 1945, aos sanatórios, às mesmas situações que nós vivemos em Portugal, em particular em Lisboa e no Porto. São essas situações que se afiguram a realidade no futuro. E, portanto, este é o mapa de 2012. Esta é a nossa realidade. Podemos ver, se olharem ali para a África subsaariana no primeiro mapa, a verde, são países que têm taxas de incidência de tuberculose iguais ou piores àquelas que existiam em 1945 a nível mundial. Portanto, a situação não só não melhorou, como piorou, em particular na África subsaariana. E a vermelho encontram a distribuição dos países que já reportaram casos de tuberculose extensivamente resistente. E os que estão a branco não reportaram porque não detectaram. Não é porque não tenham, é porque não detectaram. E, portanto, a situação está longe de estar controlada e é assustadoramente perigosa se não for devidamente controlada. E a única proposta que a Organização Mundial de Saúde tem, que é uma proposta realista, é a detecção precoce dos casos de tuberculose multiresistente e extensivamente resistente, para evitar a transmissão. Começar por aí, os mesmos princípios que antigamente se usavam do isolamento dos doentes nos sanatórios, poderá ser feito com a detecção precoce. É a única solução para, pelo menos, controlar a transmissão e depois implementar terapias agressivas, a toma direta observada, que é recomendada e obrigatória pela Organização Mundial de Saúde. E é aí que, um dia, fruto da experiência do Instituto de Higiene e Medicina Tropical no diagnóstico precoce da tuberculose, sobretudo na área da Grande Lisboa, nós encontramos os nossos colegas da Faculdade de Ciências e Tecnologia que estavam a desenvolver
um trabalho muito interessante na bionanotecnologia aplicado ao diagnóstico molecular e achamos muito interessante juntar os nossos esforços e criar uma proposta de trabalho que já tem 5 anos de desenvolvimento e que culmina hoje neste prémio, e é nesta área que nós esperamos vir a fazer um contributo significativo para a luta contra a tuberculose no futuro. Quando nós pensamos em nanotecnologia, nós estamos a falar de entidades que são da ordem dos nanómetros. Estamos a falar de entidades que são 10 à 9 vezes inferiores em termos de dimensões ao metro que no momento utilizados para medir no nosso mundo real. Estas dimensões são as dimensões que nós encontramos nas biomoléculas e nos micro-organismos de relevância, que se nós conseguirmos, e esta é a ideia por trás do diagnóstico à nanoscala, se nós conseguirmos interagir com as biomoléculas e com os micro-organismos numa proporção de 1 para 1, na mesma escala, nas mesmas dimensões, nós conseguimos ter um acréscimo tridimensional e um acréscimo enorme de sensibilidade. Os sistemas de nanodiagnóstico molecular têm sido explorados para caracterização de ácidos nucleicos, nomeadamente caracterização de identidades de DNA e de RNA, e têm tido um grande enfoque na área de identificação de agentes patogénicos, no qual nós temos tido a felicidade de colaborar com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical no diagnóstico da tuberculose. De uma forma simples, as nanopartículas de ouro que nós utilizamos apresentam-se dispersas em solução, em soluções estáveis de coloração vermelha intensa, um vermelho rubi. Estas, ao contrário do metal nobre que nós estamos habituados nas transações económicas e no valor mobiliário, a sua infinita escala, a sua infinita dimensão para menor, leva a um decréscimo transcendental de custos. Nós estamos a falar de algumas dezenas de euros para produzir litros de solução de nanopartículas de ouro. E a característica são estas cores. Estas cores já foram utilizadas ao longo de toda a antiguidade para adotar colorações nos vitrais das catedrais da Idade Média, dos cristais que eram amplamente produzidos também na Europa Central, e desde o final do século XIX começaram a ser estudados devido às suas propriedades de interação com a luz. E é aí que, dentro da aplicação, nós vamos buscar o nosso sistema diagnóstico. Um sistema extremamente simples. Nós utilizamos as nossas nanopartículas de ouro, produzidas de forma simples, às quais ligamos pequenos oligonucleótidos de DNA, pequenas sequências de DNA, que por complementaridade com a sequência do micro-organismo vão fornecer uma identificação inequívoca da assinatura molecular, ou seja, o genoma do micro-organismo, neste caso do Mycobacterium tuberculosis. Se nós adicionarmos sal, e quando nós falamos de sal, estamos a falar do sal normal de cozinha, que se nós adicionarmos vamos levar à agregação destas partículas, e a solução, que é aqui que se pretende neste vídeo demonstrar, as suas partículas aproximam-se, o seu comportamento perante a luz é diferente e nós ficamos com uma solução de intensa coloração azul escura. E é esta diferença de coloração muito simples que é mediada pela hibridação com a molécula-alvo, que permite fazer a diferenciação entre uma amostra contendo DNA do micro-organismo e uma amostra não contendo DNA do micro-organismo. Este sistema é extremamente simples e extremamente específico. É possível identificar os padrões genéticos, as pequenas diferenças dentro do genoma, muitas vezes apenas de uma única base, de uma única letra do código genético, que levam ao surgimento das resistências aos antibióticos. E é aí, devido a esta enorme sensibilidade, que nós podemos fazer um método simples, que pode ser utilizado numa qualquer mesa de campanha, numa qualquer mesa de lá de casa, que é, após o isolamento do DNA da amostra biológica, nós juntamos a nossa solução de nanopartículas, como vimos ali, levamos apenas a um aquecimento a 60, 50, 60, 70 graus. Já verificámos que é possível fazê-lo apenas com uma placa de aquecimento convencional, que muitas vezes é utilizada para aquecer água, para fazer o chá, e depois adicionamos sal. E há uma agregação das partículas, no caso de não haver DNA-alvo, e no caso de haver DNA-alvo, nós ficamos com uma coloração vermelha que nos dá uma indicação de resultado positivo. É extremamente rápido. Os resultados são obtidos em menos de 15 minutos, uma vez que nós iniciamos este processo. Se precocemente nós necessitarmos de isolar DNA, nós estamos a acrescentar mais meia hora. É possível ter uma identificação, uma assinatura molecular em cerca de 45 minutos a uma hora, mediante recolha da amostra até ao resultado, com a identificação do perfil de resistência a antibiótico.
perfil molecular, gostaria de reiterar. A alteração de cor, como podem ver neste pequeno vídeo de um dos meus alunos que realizou para a demonstração do sistema, a alteração de cor é eficaz, é abrupta e é extremamente indicada, como se pode ver lá em cima naquele pequeno quadro em que a coloração está a mudar após. É perfeitamente visível a olho nu, em pequenos tubos, e a identificação do perfil molecular. E gostaria então de vos agradecer a vossa presença e gostaria mais uma vez de reiterar o nosso agradecimento pelo reconhecimento do trabalho que tem sido efetuado e desenvolvido em colaboração entre a área da microbiologia, microbacteriologia e uma área da nanotecnologia aplicada a sistemas de DNA e de RNA, que de facto é uma área transdisciplinar e que esperemos que possa ser brevemente transposta para a sociedade para ganho de todos. Muito obrigado pela vossa atenção.